falar sobre como nós tratamos as pessoas que Deus escolhe. A primeira pergunta que vem à mente é: como é que eu sei que Deus escolheu alguém? Eu vejo as obras da pessoa. E se Deus está agindo através da vida dessa pessoa, mesmo que eu não goste dela, mesmo que eu não simpatize com ela, mesmo que eu não queira admitir que Deus está na vida dela, se as obras de Deus estão na vida da pessoa, então certamente é uma pessoa que Deus escolheu. E é complicado trabalhar às vezes com as pessoas que não têm entendimento. Quando a pessoa não quer admitir que você foi escolhido para fazer uma determinada coisa, porque as pessoas te desprezam. O desprezo é uma característica muito triste do ser humano. As pessoas te desprezam porque não simpatizam com você e ponto final. Geralmente elas não gostam de você e não tem porquê. Mas elas esquecem que Deus te ama, que Deus te escolheu, que Deus te chamou para ser alguém, para fazer alguma coisa na sua vida. Não importa se elas aprovam ou não aprovam, você tem que ser aprovado por Deus. Nós temos como exemplo disso a pessoa de Davi. Como ele foi desprezado. Eu fico às vezes pensando, como é que está a sua vida diante de Deus? Será que você ainda acredita que foi escolhido por Deus? Porque às vezes a pessoa chega a duvidar. Ela é tão desprezada, tão maltratada, tão rejeitada que ela começa a achar que Deus não escolheu ela. Será que Deus escolheu você? Vamos ver algumas características na vida de Davi. A primeira situação acontece quando Deus manda Samuel ungir Davi. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E você encontra ali Samuel obedecendo a Deus e indo até a cidade de Belém. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé o recebe com grande entusiasmo e pergunta: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz. Eu vim aqui para sacrificar com você e com a sua família, para o Senhor escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Era uma palavra perigosa no tempo dos reis. Isso pareceria uma conspiração e a vida de Samuel corria risco. E não somente a vida de Samuel, mas também a de Jessé e de toda a sua família. Se fosse confirmada uma conspiração, geralmente a pena era de morte. Então Samuel fez isso com muita discrição, com muita responsabilidade. E Jessé ficou logo entusiasmado. Puxa, um dos meus filhos vai ser rei? Que maravilha! Peraí, deixa eu ver. Ah, já sei, deve ser o mais velho aqui. Apareceu aquele sujeito com aquele tronco bem definido, aquele abdômen bonito, másculo, que as pessoas tanto admiram hoje, a aparência, aquele homem saradão, que para Deus não tem valor nenhum, se o coração não for puro e reto diante de Deus. Tá aqui o meu filho mais velho, só pode ser ele. Samuel olhou e falou: nossa, que homem bonito, que homem arrojado. Deve ser isso aí, o ungido do Senhor. O Senhor falou no coração de Samuel: não olhe para a aparência desse homem, porque vocês olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu estou buscando sinceridade, humildade, amor, dedicação, perdão, misericórdia, fidelidade. Então Samuel disse: olha, não é esse que Deus escolheu, traga outro. Veio outro também, bem arrojadão, não era, outro também não. Passaram-se todos os filhos de Jessé, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses seus filhos. Tem mais alguém? Jessé, o próprio pai, que deveria ser um exemplo de amor e dedicação, também desprezou Davi. Acontece muitas vezes, os pais desprezam alguns filhos, eles têm preferência por um filho, desprezam o outro, não se importa com o que Deus pensa, não busca a direção de Deus, não pede a direção de Deus. E às vezes aquele filho desprezado é justamente aquele que vai cuidar do pai na velhice. Samuel perguntou: acabaram os seus filhos? Porque o Senhor não escolheu nenhum desses, deve ter mais algum. O Senhor me mandou aqui, o Senhor não manda a gente fazer nada em vão. Se Ele me mandou aqui, certamente é uma pessoa que foi escolhida por Deus. Deus não vai mandar o profeta na sua casa se não tiver uma obra para fazer na sua vida. Quando a palavra de Deus chega até você, é porque você é uma pessoa escolhida por Deus, e você vai ser ungido.
Talvez você já tenha sido escolhido, mas não foi ungido, porque não é o momento. Deus sabe a hora certa, o tempo da maturidade, o tempo de Deus, que não é o seu tempo, mas no tempo de Deus, a obra de Deus vai se completar na sua vida. Apenas creia, apenas confie, apenas não duvide jamais da operação de Deus na sua vida. Então Jessé disse: olha, eu tenho um filho mais novo, mas ele está no campo, ele não é guerreiro, ele não é um homem forte, grande, não é um homem rude, porque precisa ser rude para a guerra. Ele tem uma aparência gentil, ele é baixinho. E Samuel falou: basta, manda buscar ele. Mas ele está no campo. Não vamos sentar para comer enquanto o seu filho não chegar aqui. Tá bom. Mandou um servo buscar Davi. Estava lá no campo cuidando das ovelhas, com a sua harpa de lado, tocando louvores ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo grato por tudo que ele tinha. E era apenas um pastorzinho de ovelhas, profissão humilde. E isso nos faz lembrar que Paulo diz que Deus escolhe as coisas humildes para envergonhar as grandes. Deus escolhe as pessoas mais simples, mais humildes, às vezes, para envergonhar as sábias. Porque a sabedoria e o poder são de Deus. E é Paulo que diz que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Lá vem Davi, todo feliz. Quando ele bate o pé na soleira da porta, o Espírito de Deus fala dentro de Samuel: esse é o homem que eu escolhi. Levanta e unge ele. Deus escolhe, não tem porquê. Nós não entendemos, nós não compreendemos. Aquilo que os homens desprezam muitas vezes é o que Deus toma para si, exalta, glorifica, porque o nome dele é glorificado nisso. Então, Davi foi ungido rei, mas não tomou posse do trono. Aquilo era apenas um chamado, uma separação, para ele consagrar mais a vida dele, porque Deus ia fazer uma grande obra na vida dele. O tempo passou, os 3 filhos mais velhos de Jessé foram levados para a guerra contra os filisteus, porque eram homens fortes e rudes, e precisavam de pessoas assim na guerra. E Jessé um dia chama Davi e diz para ele: toma essa comida e leva para os seus irmãos na guerra. Vai até a guarnição de Israel, entrega para os seus irmãos, leva um presente para o rei e pergunta para os seus irmãos como eles estão e volta para me dar notícia. E lá vai Davi, todo feliz, menino de recado, levando recado do pai, levando comida para os irmãos, servindo humildemente. Entregou a comida dos irmãos, entregou o presente do rei. Enquanto ele estava ali, ele viu o gigante desafiando Israel. Aquele gigante enorme, com aquela aparência truculenta, chegando no meio do campo de Israel e gritando: não precisamos guerrear exército contra exército, escolha um que seja o melhor de vocês e venha lutar contra mim. Se eu perder, seremos servos de vocês. Se vocês perderem, vocês serão nossos servos. Está decidida a questão. Vamos ver se vocês realmente têm um campeão aí, se Deus está com vocês. E Davi viu aquilo e ficou olhando, esperando que alguém reagisse. Afinal, tinha ali um exército de pessoas fortes, rudes, truculentas, mas não tinha ninguém com fé o bastante para enfrentar o gigante Golias. E ele era um menino pequeno, a Bíblia fala que ele tinha uma aparência gentil, ele era baixo, ruivo, sardento, era basicamente um adolescente ainda. Ele disse: não tem ninguém que vai responder esse gigante, ele está envergonhando o nosso Deus, ele está afrontando o nosso Deus. E todos os homens ali disseram: olha, o homem que tiver coragem de enfrentar esse gigante, o rei prometeu que deixaria casar com a filha dele. Nossa, que prêmio! Puxa vida, ser casado com uma princesa, isso é maravilhoso. Vocês não vão? Não, ninguém vai morrer na mão desse gigante, não. Ninguém queria ir. Falei: eu tenho coragem de ir. Deus me dá vitória. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, Ele vai me dar vitória. Eu vou lutar com esse gigante. E os irmãos dele viram aquilo e chamaram ele e disseram: escuta, você não devia estar cuidando das nossas ovelhas?
Elas estão abandonadas sozinhas, você está aqui fazendo graça, querendo se aparecer. Você é um moleque, rapaz. Nós que somos homens, não temos coragem de enfrentar. Você vai querer enfrentar para quê? Você é louco? Mas ele não se deixou intimidar pelo desprezo dos irmãos. Ele continuou falando aquilo para as pessoas ali. Alguém ouviu, correu contar para o rei Saul. O rei Saul chamou ele e disse: escuta, você tem coragem de enfrentar esse gigante aí? Tenho, mas você é só um menino, não tem importância, Deus vai comigo. Rapaz, mas ele é um guerreiro, você é um adolescente. Olha, Senhor, eu estava cuidando das ovelhas no pasto e veio um leão e eu matei ele. Depois veio um urso, eu matei ele, não deixei ele machucar as ovelhas do meu pai. E nós não podemos deixar esse gigante machucar a honra do nosso Deus, machucar os nossos exércitos. Nós temos que lutar contra ele. Você tem coragem, Davi? Tenho. Então toma a minha armadura. Pôs a armadura dele, o capacete, deu a lança, a espada. Ele nem conseguiu andar direito. Como é que você vai enfrentar um gigante? Você não consegue andar com a roupa de um guerreiro? Você não consegue andar com a sua própria proteção? Falou: olha, Senhor, eu vou muito melhor sem isso aqui, porque Deus me protege com armadura, Deus também me protege sem armadura. Tirou toda aquela armadura, deixou a espada de lado, a lança do outro lado. Não preciso disso, eu só preciso de Deus. Apesar de todo o desprezo que as pessoas têm por você, se você é escolhido por Deus, você simplesmente confie que Deus te dará a vitória. Ele tinha lá a funda, saiu com aquela funda na mão, pegou 5 pedrinhas perto do ribeiro e pôs no alforje de pastor e foi para o meio do campo de batalha. E de lá os inimigos viram aquilo e disseram: está vindo uma pessoa lá para lutar contra você, Golias. E o Golias falou: pera lá, pôs o capacete, pôs a armadura, pegou a lança, a espada e falou: deixa eu enfrentar esse cara e acabar com isso logo. E a hora que ele chegou no meio do campo, que ele avistou Davi, aquele adolescente, aquela criança querendo enfrentar um homem, a Bíblia diz que ele desprezou a Davi no seu coração. Ele disse assim: em vez de um homem veio um menino. Você está pensando que eu sou cachorro para você tentar me matar com pedra? Pois eu vou te matar, rapaz. Eu vou te mostrar como que você desafia um homem de verdade, um guerreiro, um vencedor, um campeão. Vou te matar e vou dar sua carne para as aves do céu. Hoje os abutres vão se alimentar. E Davi olhou para ele e disse: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com armadura, com armas de guerra, com a sua força bruta, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, que você afrontou, e pela afronta do nome do Senhor, Ele vai te entregar na minha mão, e eu vou alimentar os abutres com a sua carne. Isso é um escolhido, ele tem convicção, ele sabe que ele foi chamado, que ele foi escolhido, que ele foi ungido, que o Espírito de Deus está com ele, que o Senhor é maior do que todos, que Deus dará vitória a ele. E assim, apesar de todo o desprezo recebido de uma parte ou de outra, ele continuou indo em frente. E quando se aproximou bastante, ele pegou a funda, pôs uma pedra e jogou e acertou. E o Senhor fez com que a pedra batesse bem no ponto crucial, na testa do gigante. E ele ficou tonto e caiu por terra. E Davi correu e pegou a espada do gigante, cortou o pescoço dele, matou o gigante, exibiu a cabeça e os filisteus fugiram. E o exército de Israel perseguiu os filisteus que fugiram. E Davi ficou conhecido como o grande campeão do exército do Senhor. O tempo passou, descobriram outras qualidades na vida de Davi, como tocador de harpa, como alguém que adorava o Senhor. E quando Saul, que era um desviado, ficava possesso de demônios e começava a ficar perturbado e passar mal e sentia aquela angústia, aquele mal-estar, eles traziam Davi, que tocava suavemente aqueles lindos hinos na harpa, e o demônio ia embora e deixava Saul em paz. Mas Saul não era bobo e além de tudo era perturbado. E percebeu logo que o Espírito de Deus estava sobre Davi e que Davi se conduzia em tudo que fazia. Foi incorporado ao exército, venceu grandes batalhas em nome do Senhor e o povo aclamava o nome de Davi nas ruas. Aquele que tinha sido desprezado pelo pai, pelos irmãos, por todo mundo, era aclamado pelo povo nas ruas.
Quando voltavam das batalhas, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul ficou indignado com aquilo. A inveja, a raiva tomou conta dele e ele intentou matar Davi. E várias vezes ele tentou matar Davi, e Davi, percebendo o que se passava, fugiu. Fugiu com a cumplicidade de Jonatas, filho de Saul, que percebeu logo que Davi seria rei no lugar de seu pai, não ele, e aceitou humildemente a escolha do Senhor. Tem escolha que é difícil, mas a gente tem que aceitar. Se é a vontade de Deus, você tem que aceitar, porque a vontade de Deus vai se cumprir, você concordando ou não. Você não pode ditar regras para Deus, você pode não concordar com Ele, você pode não compreender, mas você vai ter que se explicar diante de Deus. Todos nós teremos. E Davi fugiu, e Saul ficou perseguindo Davi com um exército de soldados o tempo todo, durante todo o tempo que ele viveu, até que um dia ele foi morto na batalha, e Davi se tornou o rei de Judá. Porque primeiramente Davi foi rei de Judá. A tribo de Judá elegeu Davi como rei, mas o restante de Israel preferiu seguir a determinação de Abner, o general do exército, que elegeu Isbosete como rei de Israel. Mas um dia ele se desentendeu com Isbosete e veio comunicar com Davi que ia entregar o reinado de Isbosete para Davi. Davi seria rei sobre todo Israel. O que não vingou, porque Joabe matou Abner, a traição. E demorou mais um pouco, mas logo alguns servos de Isbosete resolveram trair o rei, mataram ele. Então Davi se tornou rei de todo Israel. Acontece que a arca da aliança do Senhor tinha sido perdida quando Saul perdeu a batalha. Saul perdeu a batalha e os filisteus tomaram a arca do Senhor, que eles achavam que tinha força para fazer Saul vencer qualquer batalha, e levaram para a terra deles. Levaram uma coisa santa para o meio dos pecadores. E a Bíblia fala que eles tiveram muitos problemas com isso, tiveram muita dificuldade. A praga do Senhor atingiu aqueles pecadores que foram feridos de hemorroida. Eles resolveram se livrar da arca do Senhor e entregaram num campo lá, deixaram a arca e andando em cima de um carro de boi. E chegou na casa de Obed-edom, e ali a arca ficou. Até o dia que Davi resolveu buscar a arca para Jerusalém. Ele disse: eu não posso deixar a arca longe de Jerusalém, a arca tem que ficar perto de mim, porque é ali que contém o testemunho, a palavra de Deus, que é a Bíblia no Antigo Testamento. E Davi organizou uma comitiva e foi até a casa de Obed-edom, levou os sacerdotes e disse: olha, vocês levem a arca para Jerusalém, porque a arca é santa. E quando ele sentiu toda a alegria de estar levando a arca do Senhor para Jerusalém, tirou a roupa de cima, ficou apenas com algumas peças que cobriam a sua nudez, para se humilhar diante de Deus, porque era o costume deles fazer isso. Uma forma de mostrar que eles não eram nada, que Deus era grande. Como o nosso presidente faz hoje, ele diz assim que Deus é tudo, ele não é nada. Então, o lema dele é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E eu concordo plenamente com isso. Então, quando foi entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele ia bailando e dançando diante da arca do Senhor, porque os músicos iam tocando louvores e ele dançava diante da arca do Senhor. Ele já havia recuperado sua esposa Mical, filha de Saul, que tinha sido dado a outro homem pelo próprio pai. E ela certamente se angustiava, porque ela tinha sido princesa, seu pai era rei, seus irmãos eram príncipes, e agora apenas ela era princesa. O restante da casa real, da família real, estava relegado ao desprezo, porque Davi era o rei. E foi nesse ponto que a arca foi entrando em Jerusalém. Lá do palácio, aquela mulher olhou e viu a arca. Vamos ver como diz a Bíblia aqui. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer vadio. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre o Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto, me humilharei e me desprezarei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Parece que Davi tinha que conviver com esse desprezo. De uma parte, de outra, sempre alguém desprezaria o homem de Deus. Agora a sua própria esposa o desprezava, procurando defeitos no homem de Deus. Será que alguém não tem defeito? Nós precisamos aprender a procurar qualidade, virtude nas pessoas, porque defeito todo mundo tem, mas nós temos que exaltar as qualidades. Davi era um homem de Deus, um homem sincero, um homem íntegro, ainda que tenha caído, como muitas pessoas às vezes acusam alguns pregadores que caíram. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se a pessoa se arrepender, ela é perdoada. Deus perdoa, mas os homens não perdoam. Muita gente às vezes vem no meu canal humilhar o pregador Jimmy Swaggart, porque ele teve uma fraqueza. Qual homem nunca teve uma fraqueza? Quem nunca teve uma queda na vida? Quem nunca teve uma dificuldade, uma ambição, uma paixão, alguma coisa que enfraqueceu a fé da pessoa? Mas fiel é Deus que restaura a fé daqueles que se humilham diante dele. Fiel é Deus que se compadece daqueles que se humilham diante dele. E não daqueles que ficam apontando o dedo, querendo ser juízes de causas que eles não foram nomeados, não foram escolhidos. E ali estava Mical como juíza também, julgando e sentenciando Davi. Como você foi honrado quando você se despiu diante das suas servas? E ele disse: olha, dessas servas de quem você falou, eu serei honrado. Eu tenho me alegrado perante o Senhor, eu tenho me humilhado perante o Senhor, e é o que eu devo fazer. E a Bíblia diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Então está aí a recompensa do justo e a recompensa do ímpio. Não se importe com o que as pessoas dizem de você, com o que elas falam de você. Use as críticas delas para melhorar, mas não se deixe abater. Não pare de trabalhar para o Senhor, não pare de dar testemunho, não pare de promover o reino de Deus. Leve o ensinamento, leve a palavra, leve o louvor, faça tudo que Deus põe no seu coração, porque Deus é contigo, e com certeza Deus vai honrar a sua fé diante de todos os demais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.